Pousada e Spa Shangri-La. Sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor e desejo que o amor de Deus, a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família, e que o grande amor de Deus possa te visitar nessa tarde, que Deus possa estar contigo e falando ao teu coração, assim como Ele falou ao meu coração, através da sua palavra. Como é bom poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus. Nós estamos na semana que antecede, ou na semana que já se inicia o carnaval. Carnaval é dito, chamado como a festa da carne, aonde os homens se expõem, se colocam o que desejam, o desejo da sua carne. A Bíblia diz que para eu e você não fazermos aquilo que Deus não se agrada, nós não precisamos de esforço, que isso a nossa carne deseja e almeja. Mas eu quero, você que é filho de Deus, filha de Deus, eu quero confrontar você através desse programa. São dias onde tenho certeza, se tu dá atenção à palavra de Deus, Ele vai te levar à volta à sua palavra, onde você vai tomar algumas atitudes para com a pessoa do Senhor, meu Deus. Em Joel, capítulo 1, versículo 13, Joel, capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: Cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, uivai, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Quando nós lemos o livro de Joel, Joel é um dos profetas menores que a Bíblia nos mostra, e Deus falou através desse profeta. É como se Deus chegasse ao profeta e dissesse: meu filho, eu chamo você como profeta, eu chamo os sacerdotes, os ministros da minha casa. Eu estou chamando o meu povo para um chamado de arrependimento, chamado para o arrependimento. Foi um chamado assim que Deus fez para Joel, chamado para o arrependimento. O que é arrepender-se? O chamado para o arrependimento é você se conscientizar de ato que foi praticado, foi feito e que não está correto, não está certo. E arrepender-se significa você então, depois de consciente desse ato, você, e aquilo tem te chamado a atenção, você tomar uma atitude. Aí você vai dizer atitude de arrependimento, atitude de você agir contrariamente do que até então você estava agindo.
É isso que Deus está falando para Joel. Diz: Joel, eu preciso que meu povo tenha um chamado para o arrependimento. Porque o que eles estão fazendo, o que está acontecendo entre eles, não está certo, não está correto. E Deus disse, vamos ler de novo o versículo de 1, versículo 13, ele diz: Cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, urvai, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da minha casa. Interessante que quando Deus fala aqui, Ele fala para que o povo venha se arrepender. Mas qual foi o motivo? O motivo está descrito em Joel, no versículo 4. Ele diz, o 13, que o cortador, o migrador, porque a palavra do Senhor diz essa mesma. O gafanhoto, volta, deixou o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu, e o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. É Joel 1:4. Eu deixei lá o 13. Aqui a palavra de Deus diz que Deus estava dizendo, olha, parece que houve 4 tipos de gafanhotos. 4 tipos de gafanhoto. Foi o gafanhoto migrador, o gafanhoto cortador, migrador, devorador e o destruidor. Então ele expõe, ele diz o que o gafanhoto migrador, a sua função era o que? O cortador era de cortar as folhas, aquilo que a planta estava dando, florindo. O gafanhoto cortador, ele vinha e cortava todas as folhas, as flores, de forma que a plantação já não dava mais. E assim que são muitas vezes o inimigo na nossa vida, é assim que muitas vezes os demônios agem na vida de muitas pessoas. Elas cortam o sustento do cristão, aquilo que dá sustento ao Filho de Deus. Eu estava mencionando na semana passada que Deus já deu um decreto sobre a nação brasileira. Quando o cortador veio e cortou o salário de muitos, tirou o salário de muitos, tirou a saúde de muitos, tirou o remédio de muitos. Quando o gafanhoto cortador veio e cortou os salários de muitos, os remédios de muitos, um demônio que entrou, mas não naqueles que tinham o remédio, não naqueles que tinham o seu salário para ver, mas naqueles que Deus colocou como autoridade para que viesse sobre o povo. Então veio o gafanhoto cortador. Ele cortou de muitos a saúde, ele cortou de muitos a paz, ele cortou de muitos a união, o relacionamento. Eu mencionei no início que estamos na época da festa da carne. E essa festa, ela traz muita tristeza lá na frente. Muitas meninas, meses depois, estão grávidas. Muitos relacionamentos familiares são desfeitos devido à bebida, devido a tanta coisa que se entregam. Então, eles sofrem aquilo que muitas vezes, por descuido da palavra do Senhor. Isaías 45, versículo 3, a palavra do Senhor nos diz assim: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor. Sim, Deus sempre ele tem uma promessa. Deus sempre tem algo a falar para mim e para você. Ele sempre diz que ele tem promessa, ele sempre diz que vai nos abençoar. Mas como que Deus vai abençoar alguém que está de costas para ele? Como que Deus vai abençoar alguém se ele não quer saber dele, nem sequer crer que ele existe? Como que Deus vai abençoar? Mas tu pode saber, aquele que não crê que Deus existe, o próprio ateu, no momento mais difícil da vida dele, ele clama por Deus.
No momento mais difícil da vida dele, ele sabe que existe um Deus. No momento em que ele está em desespero e aflição, ele sabe que existe um Deus e até clama por esse nome. Quantos buscam a Deus só no momento, na hora do desespero e da dor? Quantos deixam o caminho de Deus, dão as costas a Ele, mas no momento de desespero voltam-se para Deus, e quando não se voltam, ainda se acham no direito de dizer: Deus não cuidou de mim, Deus não fez isso, Deus não fez assim, Deus não está olhando para mim, Deus não responde. É claro, como que Deus vai responder se nós não temos a mínima consideração para com Ele? Como Deus vai se voltar para mim e para você quando nós não temos tempo para Ele, quando nós não consideramos, quando Ele não tem importância na nossa vida? Aí a doença entra, a desunião familiar entra, o adultério entra, a pobreza entra, a destruição entra e acaba sendo tudo devorado, tudo cortado. A Bíblia diz que o gafanhoto devorador, ele devora a paz. Já não existe mais a paz, já não existe mais amor, já não existe mais diálogo, já não existe mais relacionamento. Por quê? Porque simplesmente nós não damos a devida importância para Ele. Porque simplesmente nós achamos que do jeito que está bom, ou a vida que nós decidimos viver está boa. Aí o demônio cortador, o devorador, ele entra para destruir, simplesmente para destruir. Em Joel capítulo 2, versículo 25, a palavra nos diz assim: restituirei os anos que foram consumidos pelo migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Eu mencionei que tinham 4 tipos de gafanhotos: o gafanhoto cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Mas interessante que este versículo, olha o que Deus fala. Ele diz assim, que ele vai destruir quem? Restituirei os anos que foram consumidos pelo migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Pelo migrador, destruidor e o cortador. Mas faltou o devorador. Malaquias, capítulo 3, versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Sim, só tem um demônio que Deus, ele destrói quando você é fiel a Ele. Esse demônio, quando Deus fecha a boca dele, quando Deus dá um basta, é quando você é fiel a Ele, o devorador. Interessante que tanto em Joel como em Amós, em tantas palavras de Deus, Deus diz assim: vocês trabalham muito, mas tem pouco. Chega o final do mês, o início do mês, quando você recebe o teu salário, parece um saco furado. Chega o momento de você receber, você já não tem mais. Parece que o devorador entrou na saúde. Você gasta em médicos, em farmácia, você gasta em remédios para dormir. E o devorador está tirando aquilo que é a bênção do Senhor sobre a tua vida. As fases da vida do gafanhoto. Tem o cortador, que a larva que corta as folhagens. Quantas vezes da minha e da tua vida o inimigo tenta cortar a alegria, o prazer, colocar sobre nós a angústia, a dor, o desespero. Mas Deus diz: eu repreenderei, eu destruirei os anos
com que foram consumidos pela dor, pela tristeza, pela angústia, pela depressão. Ainda tem o migrador, quando já voa e viaja pelos campos, quando ele migra de um lugar para o outro, quando ele vem de um lugar para o outro. E assim, muitas vezes, na vida de muitas pessoas, ora tem esse momento que não dá certo na vida, você consertou, e isso já vem outra bomba do outro lado. São os migradores que sempre tentam nos desnortear, nos tirar da presença de Deus. Ainda tem o devorador. O devorador é aquele na idade adulta, a reprodutiva, quando aumenta o apetite, quando ele tira, chega aquele gafanhoto, quanto mais tem, mais quer e mais tira. Sim, são assim as pessoas que muitas vezes vivem na desgraça do próprio destruidor. O destruidor é aquele que chega e que, tipo um pulgão, que se alimenta da ceifa e mata toda a planta. Quantas vezes você luta contra os médicos, contra dores, contra a doença, contra você mesmo, contra os teus. É uma luta atrás da outra. Mas o Senhor diz, eu vou repreender com uma condição. Essa condição é você lamentar, é você chorar, é você se arrepender. Sabe por quê? Tanto o devorador, o migrador, o cortador, eles cortaram a videira, a ceifa. Lá em João capítulo 15, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Por que eu li esse texto? A Bíblia diz que Jesus, no Novo Testamento, é a videira, aquela a qual nós nos alimentamos, aquela a qual nós nos alimentamos para ficar de pé, para enfrentar o inimigo, para enfrentar as diversidades. Sim, Ele é a videira, nós somos os ramos, e todo ramo, ele se alimenta da videira, do tronco da videira. Mas o que os gafanhotos, devoradores, migradores, cortadores fazem? Eles tentam nos tirar e cortar a videira da nossa vida. Quantos que oravam já não oram mais? Quantos que liam a palavra do Senhor já não leio mais? Quantos que tinham prazer de ir à casa do Senhor e já não têm prazer mais? Sim, são os demônios migradores que tiram de nós, de muitos, o prazer da presença de Deus, o prazer de estar na presença de Deus, o prazer da presença de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes o inimigo age para saquear de nós a fé, a esperança, nos desviar do foco da presença de Deus. Quantas vezes que o demônio trabalha nas noites para não deixar você dormir, para tirar a tua paz, para te colocar em desespero. Mas o Senhor diz nessa tarde, eu vou dar um basta, eu restituirei aquilo que lhe foi tirado. Sim, mas quando Ele vai restituir? É o primeiro versículo que eu li. Quando você se arrepender, quando você gemer, quando você chorar, quando você se colocar ante a presença de Deus, se colocar diante dEle. Sabe por quê? Tudo que nós fazemos tem uma colheita. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 nos diz assim, não erreis, Deus não se deixe escarnecer ou zombar, porque tudo que o homem ceifará, isto também, tudo que o homem semear, isto também ceifará. É claro, se você nunca tem tempo para Deus, se você não crê que Deus existe, se você leva as coisas de Deus de qualquer jeito, como você vai querer que Deus olhe para você? Como você vai querer que Deus se volte para você?
Aí você ainda acha que tem o direito, porque Deus não existe. Porque se Deus existisse, por que Ele mandou a doença? Por que Ele mata? Por que Ele faz isso? Por que tem doenças? Por que aconteceu isso ou aquilo? Não. Deus é um ser, o qual Ele tem relacionamento com os seres que Ele criou. Por isso Deus nos fez seres racionais. Ele criou seres irracionais e os racionais. Os seres sensitíveis, aqueles que sentem a presença de Deus. Um cachorro, um porco, um boi, uma vaca, são os irracionais. Mas eu e você, nós temos uma razão, nós temos uma mente, nós temos um cérebro, nós temos algo que pensa. A nossa consciência sabe que existe alguém maior do que nós. Então Ele disse, olha, o que você está semeando, tenha certeza que você vai colher. Não pensa que você está pensando que está jogando grão de milho na terra, que você vai colher arroz. Não, se você jogou milho, você vai colher milho. Se você escolheu viver longe de Deus, então não espera a bênção de Deus. Se você escolheu não acreditar em Deus, então não espera que Deus vai estender a sua mão. Deus tem misericórdia, Ele até te alcança pela misericórdia, porque Ele não tem prazer que você morra e vá para o inferno. Ele não tem prazer que você sofra. Deus é um Deus de amor. Ele se põe, Ele se coloque à tua presença. E era isso que Deus estava falando para Israel. Ele estava dizendo, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Aquele momento era desesperador para o povo, aquele momento era difícil, os agricultores estavam em extremo desespero, os vinhateiros estavam, a colheita estava toda destruída. A Bíblia diz que tinham 5 tipos de árvores ali mencionadas. Quais eram os 5 tipos de árvores? Ele diz que a videira, a vide secou, a figueira murchou, a romeira secou, a palmeira secou e a macieira secou. Nada mais dava fruto, nada mais tinha o que se fazer, nada mais, era um desespero total. Quando você viu aquela destruição lá em Brumadinho, eu falo isso que ainda, eu creio que ainda está vivo na mente. Aí você vai dizer assim, Deus é um Deus de amor e permitiu destruir aquela cidade, aqueles inocentes, até aqueles justos. Interessante, você já imaginou que nessa hora eles lembram de Deus, nessa hora eles cobram direito de Deus, mas Deus está avisando, me buscam a minha presença, assim como Deus tem falado. Deus tem falado que o mar vai tomar o lugar que é dele. Deus tem falado que o mar vai entrar em casas, que a água vai entrar em casas. Deus tem avisado, porque o homem destruiu a natureza. Hoje o dia está quente, quase insuportável, porque o homem destruiu aquilo que Deus deu para o homem cuidar. Então Deus tem dito na palavra que os mares iriam rugir, as águas iriam bramar, iriam sair do mar muitas águas e vai sair. Você viu uma catástrofe ali, você vai ver muitas outras piores acontecendo. Deus está avisando, Deus está dizendo, se arrependam, se voltam, choram, gemem, porque a minha mão está pesando. Quando o mar no Rio de Janeiro e na nossa cidade entrar em muitas casas, você vai lembrar do que eu estou falando, porque Deus tem dito, o meu juízo chegou na terra, mas Deus tem dado uma oportunidade, Ele tem dito, se arrependam, choram, lamentam, porque eu ainda sou Deus de misericórdia. Mas se você quer pagar para ver, então paga para ver, mas depois não culpa o que Deus fez, porque Deus avisa com antecedência, e Ele tem dito, ainda que coisas piores virão, se aquilo ali foi triste, se Mariana foi triste, você ainda vai presenciar coisas piores, porque Deus tem dito, e Deus diz, povo, se arrependam. Muitos estão aí para esses dias, estão lá pulando o carnaval, estão lá bebendo, estão lá fazendo tudo que coisa,
talvez até expondo o seu corpo ou tirando graça diante de Deus. Mas quando a mão de Deus pesar, não cobre a de Deus por aquele que você nunca se voltou a Ele. Deus é amor, mas Deus é justiça. Terminando, que meu tempo se esgotou, eu quero dizer que tudo aquilo que nós fazemos sem o acordo de Deus acaba. Só quero lembrar você. Eu, semana passada, falei muito da nação brasileira, daqueles que tiraram o dinheiro do povo. E eles vão estar no lugar que merece, porque a justiça de Deus está pesando. Você viu aqueles que tanto tiraram as coisas da nossa nação, privatizaram a Vale há tantos anos atrás. Aquele que privatizou a Vale, dando para um certo grupo de pessoas, tu acha que ele não recebeu milhões e milhões? Assim como muitos prefeitos, governadores, presidentes desonestos, quando vão fazer alguma coisa, contratam um trabalho, eles terceirizam e ficam com grana para eles. Eu te pergunto, o que adiantou tanto da Petrobras, que hoje estão no Chilindró e muitos vão entrar, tantos governadores que roubaram e prefeitos que roubaram, deputados que vão estar no lugar, porque a justiça, porque isso já doeu demais diante de Deus. Deus disse: agora eu não aguento. É assim que Deus está respondendo. E você sabe, aqueles que compraram, né, com certo dinheiro e tiraram até o dinheiro do povo, vai falir agora, sabe por quê? Deus não gosta de injustiça. Deus não gosta. Aquilo que você faz para trapacear o outro, para sempre levar vantagem em cima do outro. Eu li, a Bíblia diz, aquilo que o homem semeia vai colher. Muitos morreram lá. Outros vão ter que procurar outro lugar, porque, escreve o que eu estou te falando, só mais 2, 3 barragens se arrebentar já era Vale. E aí o que adiantou? Querer tanto dinheiro, ter tanta coisa e passar o resto da vida numa cela e perder tudo. O pior ainda, eu costumo dizer, você diz, os dias estão quentes, está insuportável. Meu amigo, escuta o que eu estou te falando, só tem 2 caminhos, céu e o inferno. Céu e inferno. E a escolha você faz aqui e agora, nessa terra, enquanto você está vivo. Não depois de morto, depois não tem purgatório, depois não tem como você querer decidir para onde você vai. Você decide enquanto está vivo. A hora que você está no caixão, já era, meu filho. Então decida, você quer céu? Te volte para Deus. Agora, você acha que assim, do jeito que está, Deus espera para depois? Deixa esperar. Mas se tu acha que está muito quente agora, não queira experimentar o fogo do inferno. E lá não vai ter vento, nem chuva, muito menos um ventilador, para vir te trazer um alívio. Não vai. Então a decisão é tua. A palavra de Deus, eu tinha muito mais o que falar, mas vou parar aqui que a hora se avançou. A palavra de Deus diz: chora, lamenta, se arrependa e busca minha presença. Talvez você que tem se desviado do caminho do Senhor, você não sabe se você vai viver amanhã ou até quando. Volte a Deus enquanto é tempo. Ou você que pensou assim comigo: não, só vou pular mais esse carnaval, depois eu vou voltar. Eu só vou pular mais este carnaval. E se eu te falar que Deus está te dizendo, estou falando agora pelo Espírito, o que eu estou falando, se fosse um outro profeta ia dizer assim: o Deus manda te dizer, não. Estou falando pelo Espírito de Deus, não pelo meu. Tem alguém que está me assistindo agora e disse consigo mesmo: eu só vou pular mais esse carnaval, depois eu volto. Deus tem te dado uma chance ainda. Não faça a prova de Deus. Não ponha Deus à prova. Conserta a tua vida e te volte enquanto há tempo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Volte a Deus enquanto há tempo, com choro, com tristeza e arrependimento. Que Ele vai restituir o que você perdeu, que Ele vai te perdoar, que Ele vai te dizer: filho, eu estou te esperando. Os dias estão contados, os dias da minha vida estão contados. Volte à minha presença. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa entrar no teu coração, possa falar contigo e te volte a ser Deus. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Ainda mais, quero lembrar você e convidar você para todas as quartas-feiras, 19h30,
está conosco ali na Comunidade Batista, Ministério da Palavra, na Avenida Adolfo Berenguer Júnior, 441, próximo do Hospital da Criança, ali do lado do CREP da SUS. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, culto da família. Deus tem feito grandes coisas. Domingo, às 19 horas. Eu, pastora Lili Zanetti, te espero. Hoje tem uma amiga aqui me visitando. Vem cá correndo, só um pouquinho, vem cá. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te... Olha só, que Deus te abençoe. Até a próxima semana, na paz do Senhor. Amém e amém. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lili Zanetti Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Pousada e Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Minascar Veículos. Aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2643-6633.